Coco, ele vem do século passado, ele vem com os avós, ele vem com bisavós das crianças e essa zabumba, inclusive, aqui, né, que a gente vê, a zabumba de Macaíba, vem do século passado, quando se fazia ainda os instrumentos com a madeira, né, a árvore de Macaíba, o aro, o genipapo, que é um aro que dobra. Então a gente basicamente mudou o couro e a corda, mas o bojo, né, do instrumento é o mesmo. E esse coco, ele vem com a questão da ancestralidade, com a família, né? Passado de pai para filho, de filho para neto, e aí foi herdado esse coco vem com os bisavós de Quinho, né? E a partir do momento em que a gente tem os filhos, a gente começou a passar, né, essa brincadeira para os filhos. Hoje eles cresceram, já cantam, já dançam, e a gente continua a passar para outras crianças. Né? E na realidade é uma dança, há quem diga que veio dos quilombos, né? Do quilombo dos Palmares, né? Um sincopado, né? Uma música do universo do trabalho, né? Uma cantiga de trabalho, quebrando o coco das palmeiras, crá, 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 essa coisa de quebrar, deu um sincopado que posteriormente passou a ter a dança. Mas ele vem dessa origem, né, dos quilombos e dessa vertente afro-indígena, porque o coco também tem esse recorte, essa origem indígena, né, com o seu samba de coco. Então, no encontro dessas matrizes surge o coco. O coco seria a jurema de rua. O que é a jurema? A jurema é a nossa religiosidade, a religiosidade dos terreiros aqui em Pernambuco, e acho que até no Nordeste, de matriz africana, que cultua essa parte indígena. A gente não cultua apenas o orixá, a gente cultua o orixá, mas a gente também cultua esse espírito oriundo da mata, os caboclos, os mestres juremeiros, o povo da rua. O samba de coco, ele é do candomblé. Quer queira que não, ele é um candomblé. Agora torna-se o samba de coco por causa da parte católica, que tem São João, São Pedro, São Antônio, São Antônio, e etc, etc. Aí forma-se o samba de coco, o samba de roda, o samba de salão. Tudo é samba de coco. Tudo é samba de coco. Mas o samba mesmo, original, vem do caboclo, do toré, que é mais ou menos assim. É um tipo, uma macumba, como diz hoje. Mas na época era toré. Assim dizia meus antepassados. Se eu estiver errando, eu digo que eu estou para você aqui que eu peguei. Então, toré. Então, é bom amarrado na cintura, os bombos dele é amarrado na cintura de corda e tal, os cipó do mato, que na época era muito atrasado, né? Sentado no chão e fazia aquele toré, quebrando na cena. Ele cantava. Eu comecei a vender rolete de cana com 12 anos. Aí, aproveitando o espaço de vender rolete de cana e me lembrando da tradição do que meu pai me ensinou, cantar coco de roda. Naquela época eu vendia rolete de cana e cantava coco de roda. O pessoal que vinha comprar o rolete de cana, eu estava cantando coco de roda. O coco de roda para mim agora significa tudo, porque eu trago uma herança de meu pai, de meu avô, de meu bisavô. E hoje eu estou repassando para toda a minha família. Meus netos, meu filho, e se possível for meus vizinhos e aqueles que me acompanham. Porque o meu objetivo é não deixar a cultura parar. A cultura não pode parar, ela tem que continuar. A dinâmica da brincadeira é uma roda. O coco ele é muito variado, né? A gente sabe coco de praia, coco de salão, coco de rojão, coco de furada, coco de pisada, coco de quebrada, coco de embolada, coco de umbigada, entre muitos. E dependendo do lugar, né? Dependendo do mestre, aí tem uma formação rítmica, tem uns instrumentos, tem um ganzá, não tem, tem um caixa, não tem, é um bombo de coco, como o coco praeiro aqui que as pessoas tocam, né? Aurinha, Selma, Ana Lúcia, Ferrugem, a galera toda toca com bombo. A gente já tem outra realidade, já vem com zabumba, né? Uma coisa mais ancestral, a gente já tem um outro instrumento e tudo, assim, tem as diferenças, mas na realidade se aproxima.
coco de roda muito novo, meu pai pegava eu, botava na cacunda dele e me levava pro coco de roda. Eu pequenininho, eles cantavam e eu ali levava a palma de mão, uns cocos. Por isso que hoje eu tenho gravado na minha mente aquilo que meu pai cantava. Ele cantava os cocos de roda de 1930, 1920, aí eu cantava. Hoje, depois de eu já velho, eu como sou compositor de coco de roda, aí eu fiz um coco, né? Ai, mestre Zeca, canta coco, quem foi que lhe ensinou? Aprendi a cantar coco com meu pai, e meu pai aprendeu com meu avô. Meu avô cantava coco, meu pai batia no tambor, eu ali pequenininho, aprendendo com amor. Aquele tempo era esse tempo se passou, hoje o povo me pergunta, quem foi que me ensinou? Aprendi a cantar coco com meu pai, e meu pai aprendeu com meu avô. E isso eu levo para a juventude de hoje. Eu conto para a juventude de hoje, quero mostrar que o coco de roda é uma tradição muito grande e hoje ele não pode parar. A princípio nós fazíamos coco no quintal, né? Só para os amigos, para as famílias. Depois passamos para a sala. Saímos da cozinha para a sala. E depois a sala já não comportava mais, fomos para a rua. Onde estamos até hoje. Enfrentando uma proporção enorme de problemas, porque essa cultura não está presente na mídia, nem tem a visibilidade que gostaríamos que tivesse, né? Mas podemos afirmar categoricamente que através do coco, através dessa comunicação oral e através da dança, a comunicação pela dança, a gente agrega todas as etnias, todas as tribos e todas as faixas etárias, da criança ao ancião. O canto é esse universo cotidiano, né, das pessoas. Agora, assim, digamos, num recorte mais contemporâneo também, dizem que o coco vem da feitura das casas. As casas de barro, porque antes não era de tijolo, não era de alvenaria. Então as casas de barro, se amassava o barro, né, o massapê mesmo, fazia o massapê. Tem uma música até bem clássica, né? Ô pisou, mulata, segura na barrada, sai a mulata. Amassando, né, o massapê, para o massapê jogar né? Para poder jogar na parede e fixar. Então, quando se casava, fulano vai casar, vamos fazer aquele coco, porque aí você fazia o amassar, né, do massapê do barro para fazer a parede, e depois que a casa estava pronta, você tinha que fazer o coco para poder baixar o nível do chão mesmo, né, porque é desnivelado, são os quilombos, são os morros, então baixava o nível mesmo da casa, então tinha aquele coco de sambá mesmo. Então tem essa origem lá, né, dos quilombos mesmo, e essa mais contemporânea da feitura de casa, mas ambas têm essa realidade afro-indígena, das periferias, do sítio, dos quilombos, desse universo, né, afro-indígena mesmo da nossa população, mas tem esse lugar religioso, né, tem essa origem, se a gente olhar, né, não vem apenas da rua, essas coisas. Não é produzido apenas na rua. É feito o jongo, o tambor de crioula, muitos outros brinquedos que são primo do coco. Eles têm essa origem, né, nesse lugar mais sagrado. Ele é brincado na rua, né? Às vezes vai para os bares, vai para as produtoras e tal, mas ele tem esse lugar sagrado que a gente se reconhece nele. Porque, na realidade, o que o Coco de Umbigada faz e continua fazendo é proporcionando aos mestres e mestras o encontro com si mesmo. Fazendo com que os mesmos se descubram quanto artista. Eu vivia numa comunidade, aqui de Maria Farinha, que lá tinha um sargento da polícia que representava um delegado na época. Então meu pai era muito amigo dele. E quem fazia o coco de roda também era amigo dele. Você sabe, tinha que se comunicar às autoridades para poder fazer um coco de roda lá. Então tudo corria bem. Por quê?
Mas nos outros cantos era bronca, viu? Quando se fazia um coco de roda, que não se comunicava a polícia, era bronca. Ia ser acabado debaixo de cacete. Você lembra de algum? Me lembro. Eu participei de um episódio desse nos Butrins. A polícia chegou, meteu o pau em todo mundo lá. Só não apanhou as crianças. E um amigo meu, que era um velho na época, que tinha um filho no exército, e o exército dava aquelas camisas a ele, aquela roupa do exército, e o velho estava vestido naquela camisa com o boné do exército. Quando a polícia chegou perto assim, aí olhou pensando que ele era do exército, não meteu o pau. E a gente que era criança, mas o resto levou tudo cacete. Entendeu? No coco de roda, eu me lembro muito bem disso. Nós estávamos comemorando num mês, num dia de sábado, o prêmio dos pontinhos de cultura com a criança. E como na rua tem algumas, pouquíssimas, digas de passagem, pessoas que não gostam, a polícia invadiu, levou os instrumentos, levou caixa de som, isso de maneira muito arbitrária. E por pouco não levou a própria Beth. Foi assim, um arsenal de guerra. Quando eu fui chegando, eu tive a impressão que aquele aparato policial, civil e militar estava vindo fechar algumas bocas de fumo. Não era uma boca, eram algumas. Pela quantidade de carro, de policiais e etc, etc. E quando eu cheguei aqui, qual é a minha surpresa? Vieram para parar o coco. Agradeço ao Oxum diariamente, né? Esse terreiro é a minha vida. Agora é muito difícil, é muito resistente, a gente ainda tem muita intolerância. A comunidade está cheia de igreja, em tudo quanto é esquina você encontra uma igreja. Você não encontra praticamente um posto de saúde, você não encontra praticamente uma delegacia de polícia, uma escola, mas você encontra a igreja. E a igreja que aliena, a igreja que traz a cultura, a igreja que traz o brinquedo e a mobilização social como uma coisa satanizada. E isso não é bom. Isso não é bom, porque a gente precisa de mobilização social mesmo, a gente precisa fazer com que as pessoas pensem criticamente por onde é que a gente está caminhando. Então, nessa perspectiva, a luta é grande, a gente tem uma mídia enorme aí que também prejudica demais o nosso trabalho, porque não faz a difusão, muito pelo contrário, quando coloca de forma muito pejorativa. Então, é difícil, mas por outro lado, eu acredito na missão, eu acredito muito na missão de cada um de nós, e a minha é estar aqui, à frente do terreiro da Umbigada, né, e ler Axé Oxum Carém, em frente à casa de Oxum, levando esse mundo de criança que eu tenho, né, e levando essa brincadeira ancestral que ora a gente carrega para um outro patamar, para um patamar que a cultura seja valorizada, para um patamar onde os brinquedos populares possam de fato aproximar as pessoas, exaltar a alegria, porque isso é uma coisa importante demais, e trazer, digamos, na essência de tudo isso, essa valorização de matriz africana. Por que não dizer de matriz afro-indígena? Porque a gente cultua a nossa Jurema, os nossos caboclos. Quando os negros africanos chegaram aqui, já tinha 5.000 anos já índios morando aqui. Então, essa matriz afro-indígena que aproxima a nossa alma, a nossa religiosidade, é o que dá mais sentido à nossa vida. E sou muito grata a Deus e a Oxum por estar aqui, cumprindo essa missão e esse papel. Eu vinha de norte pro sul, foi numa jangada motor. Eu vi o ronco da pedra, cuidado pra não virar, mas cuidado pra não cair. O tubarão não pegar, mas cuidado pra não cair. O tubarão não pegar. Eu vinha de norte pro sul, foi numa jangada motor. Eu vi o ronco da pedra, cuidado pra não virar, mas cuidado pra não cair.